E parece que a temporada das altcoins chegou. Hoje a Tron chegou a subir 100% em um único dia. Mas cuidado, porque amanhã nós vamos ter um evento que pode pegar muitos alavancados de surpresa. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do nosso querido Bitcoin. Também vou estar falando da análise dos eventos que vão impactar os mercados amanhã. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, análise gráfica das principais criptomoedas, falar da Tron que subiu forte hoje. Mas antes de continuar, meus queridos, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui diariamente. Também deixar embaixo comentários, se você quiser que eu analise alguma criptomoeda, deixa aí nos comentários. Se você participa de algum grupo aí de criptomoedas no Telegram, no Facebook, no Discord ou em alguma outra rede social, no WhatsApp, que você possa compartilhar meus vídeos. Se você quiser me dar uma força, joga lá. É só copiar o link e jogar que você já me ajuda bastante, beleza? E também segue o nosso canal no Telegram, o link vai estar embaixo. E bora lá falar da situação do Bitcoin, pessoal. Primeiramente, tá? Gráfico do Bitcoin, sinceramente, eu não consigo ver padrões gráficos, tá? O Bitcoin buscou hoje ali aquela região que eu falei no vídeo de ontem que ele poderia buscar, né? A região ali dos 93.500 aproximadamente, foi 93.600, mas perto ali de onde eu já havia alertado ontem que a análise de sentimentos estava mostrando que ele poderia ir, tá? Mas em termos de análise gráfica, a gente tá igual ontem, tá? A gente não tem nenhum padrão gráfico aí muito bem definido. Na minha visão, o mercado ele tá meio que perdido aí para o Bitcoin nos últimos dias, ele está andando de lado, o que é muito bom para as altcoins, porque geralmente as altcoins, as criptomoedas alternativas, performam bem depois que o Bitcoin sobe e aí quando ele começa a lateralizar, que o dinheiro começa a sair dele e ir para as altcoins, tá? Então é isso que está acontecendo. E pessoal, eu ainda consigo desenhar aquele triângulo ascendente que eu comentei com vocês, que eu suspeito que o Bitcoin esteja fazendo, tá? A gente consegue conectar aqui os últimos fundos perfeitamente, né? E conseguimos também conectar a região dos últimos topos. Ah, Tainan, mas não está exato, né? A análise gráfica, pessoal, ela é um pouco subjetiva, tá? O mercado pode ir um pouco mais, um pouco menos, não é uma coisa com uma precisão milimétrica, igual algumas pessoas imaginam, tá? Mas a impressão que eu tenho aqui é de que o Bitcoin parece estar formando aí uma possível triângulo ascendente. Mas, atenção, tá? Só vamos ter triângulo ascendente aqui depois que ele romper para cima essa região aqui dos 100 mil dólares, tá? Se ele romper para cima os 100 mil dólares, o alvo desse triângulo ascendente estará lá nos 110 mil dólares, mas como eu já disse várias vezes, ele ainda não rompeu. A gente só vai ter a confirmação desse triângulo quando o Bitcoin enfim romper, tá? E pessoal, em termos de análise gráfica do Bitcoin, a gente não tem tanta coisa para falar, tá? Mas quando a gente vai aqui para análise dos eventos macroeconômicos, a gente tem tido eventos aí que podem não ser muito positivos para as criptomoedas, tá? Tainan, mas nos últimos dias o mercado de criptomoedas não está nem ligando para eventos macroeconômicos. E isso é verdade, tá? O mercado não está nem aí, nem o Bitcoin, nem mesmo as altcoins, tá? Tanto é que o mercado americano andou subindo ontem e hoje aí bem leve, mas subiu. E o Bitcoin está meio que caindo, né, fazendo algumas quedas. Então a gente vê que está aí muito descorrelacionado, tá? Mas a gente tem que ter atenção, porque isso aqui pode acabar batendo no Bitcoin em algum momento, tá? Nessa segunda-feira a gente teve o PMI industrial ISM de novembro. Ontem, né, ele veio acima da expectativa, mostrando a economia mais forte do que os economistas esperavam. Hoje a gente teve a oferta de empregos JOLTS. E, meus amigos, ela mostrou uma criação de vagas de emprego maior do que o esperado. O dado, pessoal, mostrou a criação de 7.744 milhões de vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos no mês de outubro, tá? Bem acima das 7.500 milhões e 10 milhões aproximadamente de vagas que eram esperadas. Então, assim, a gente vê que o número está mais forte, isso é sinal de que a economia americana está mais forte e a gente tem que ficar atento no que a gente vai ter na sexta-feira em termos de dados macroeconômicos, porque se a gente começar a ter sinalizações de que o mercado de trabalho americano está se aquecendo, que a economia está se aquecendo muito, o mercado pode entender que lá no dia 18 desse mês de dezembro, quando tiver a reunião do Fed, o Fed não vai fazer o corte de juros que o mercado estava esperando, tá? E isso aí poderia ser uma frustração muito grande para os mercados, tá?
Amanhã, meus amigos, a gente vai ter aí a variação de empregos privados ADP, que é um dos dados mais importantes do dia. A gente vai ter PMI de produtos ISM não manufaturados, PMI medido pelo ISM de produtos não manufaturados de novembro, é extremamente importante esse dado. E o evento mais importante de amanhã, talvez um dos mais da semana, discurso do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, às 3h45 no horário de Brasília, 3 da tarde, tá? Então, provavelmente às 10h15 da manhã no horário de Brasília, dessa quarta-feira, o mercado americano pode começar a ficar mais volátil por causa da divulgação da variação de empregos privados ADP, tá? Para quem não sabe, pessoal, esse variação de empregos privados ADP que vai ser divulgado às 10h15, ele vai ser divulgado, ele mede a variação do número de empregos criados no setor privado não agrícola dos Estados Unidos aí, no caso referente ao mês de novembro, tá? Então ele é como se fosse aí uma prévia do payroll, embora muitas vezes ele venha diferente do payroll, tá? Tem meses aí em que ele vem bom e o payroll vem ruim, tem meses que é o contrário, tá? Não é uma ciência muito precisa, mas já dá um sinal aí de como as coisas podem estar indo, tá? Esse indicador ele é calculado, pessoal, pela Automatic Data Processing, né? Que por isso a sigla ADP, tá? E ela é uma das maiores empresas de serviços de folha de pagamento do mundo, tá? Então, o mercado fica de olho aí no que tá mostrando aí, tá? Na variação líquida, no número de empregos criados ou perdidos durante o período de um mês, o mercado vai estar de olho, embora esse não seja o dado mais importante da semana, ele pode fazer preço, tá? Depois, pessoal, aliás, meio-dia, a gente vai ter outro dado muito importante, tá? Que é o PMI ISM não manufatura, né? Que é basicamente aí um PMI que mede a atividade econômica do setor de serviços relacionado a produtos não manufaturados, né? E esse dado, pessoal, ele é mais importante do que o PMI do setor de serviços que sai às 11h45, tá? Porque esse daqui, ele é medido pelo ISM, tá? Que é um dos institutos aí mais renomeados, que é o principal instituto que mede aí esses índices de gerentes de compra, que são os PMIs, tá? Ele é calculado pelo Institute for Supply Management, eu acho que é assim que fala, tá? Que a sigla dele é ISM, por isso que eles chamam de PMI ISM, tá? E, geralmente, o PMI ISM ele é mais abrangente do que os outros PMIs, tá? Do que esse outro que vai ser divulgado às 11h45, tá? Então, é um dado extremamente importante, temos que ficar de olho nele. Mas, pessoal, o grande evento do dia vai ser o Jerome Powell falando às 15h45 no horário de Brasília, tá, pessoal? O Jerome Powell vai aparecer publicamente amanhã em um evento do New York Times, tá? Que é um encontro anual que o New York Times organiza. É um evento, esse evento ele reúne líderes globais, executivos de grandes empresas, presidentes de bancos centrais, né, investidores e outras figuras aí que são consideradas muito importantes no mundo dos investimentos, para os mercados, para a economia. Então, vai estar todo mundo de olho no que o Jerome Powell vai falar, tá? Ele vai participar, pessoal, de uma discussão moderada. Não sei se vocês já se lembram aí de outras vezes em que o Jerome Powell apareceu publicamente. Ele participou ali de uma discussão, né? Ele tem sempre um mediador no debate. Então, pode ser que chegue para ele ou que caia no assunto relacionado à taxa de juros, que é o que está todo mundo ansioso para saber. Afinal, todos os últimos dados macroeconômicos têm vindo muito fortes, né? A gente viu aí dados do mercado de trabalho recentemente muito fortes. O mercado está preocupado aí o risco de o Fed não cortar os juros em dezembro, tá? A gente tem visto aí os últimos dados de inflação, o núcleo do CPI, ele subiu, tá? Ele estava, se eu não me engano, 2,7, foi para 2,8 no último mês. Então, assim, são coisas que começam a chamar a atenção, tá? Que talvez o Fed pode pausar o corte de juros e o mercado não está precificando isso nesse momento, tá? Então, olho nisso amanhã, porque amanhã vai ser um dia crucial, isso pode gerar volatilidade, e dependendo do nível da volatilidade, se o mercado tiver alguma surpresa nas falas do Jerome Powell, se ele falar algo que o mercado não esperava, pode ser que a gente tenha uma reação negativa no mercado americano, e sim, existe o risco de o mercado de criptomoedas, que nos últimos dias não está reagindo muito a dados macroeconômicos, resolver reagir, afinal, é o presidente do Banco Central mais importante do mundo falando. Em termos de análise de sentimento, pessoal, hoje tivemos uma grande liquidação aí no Bitcoin, tá? Na parte da manhã aí, até por volta das 6 horas da manhã, o pessoal começou a apostar na alta do Bitcoin, né? Aquela história.
O pessoal começa a apostar que o Bitcoin vai subir, a gente vê que até o long short rate, o Open Interest subindo, depois o long short ratio também, tá? Tudo deixando bem claro que o pessoal começou a se alavancar acreditando que o Bitcoin iria subir hoje. E o que aconteceu com o Bitcoin? Ele caiu, tá? Caiu forte, né? E foi para aquela região que eu mostrei para vocês ontem, região ali próxima aos 93.500, que tinha muita liquidez. O Bitcoin foi lá, buscou essa liquidez. E depois disso a gente vê até a queda do Open Interest aqui, que foi forte, né? O Open Interest estava em 88 e caiu para 86 de uma vez, tá? Isso aqui foi o pessoal sendo liquidado, mas a galera não aprende, o pessoal saiu abrindo mais posições agora no final da noite, mas isso não foi o suficiente para modificar o long short ratio, que segue estável, tá? Olhando aqui só o TRDR agora, eu não vejo um sinal de direção para o Bitcoin, tá? Se ele vai subir, se ele vai cair, olhando só esse indicador. O gráfico também para mim não tá dando muitos sinais por enquanto. O que, na verdade, é bom para as altcoins, tá? Porque se o Bitcoin ficar paradinho, as altcoins vão poder subir. A gente também não pode deixar de olhar aqui para o Liquidation Rich Map da HighBlock. E, meus amigos, aqui ainda está mostrando bastante liquidez ali na região dos 93.500, tá? O Bitcoin ele não chegou a pegar essa liquidez, o ponto que tinha mais liquidez. O que, na minha visão, está sugerindo que o Bitcoin pode novamente testar aquela região ali dos 93.500, tá? 93 mil, talvez, e 400, num cenário aí um pouco mais agressivo de queda, tá? Então, o mapa de calor tá dizendo que ainda tem bastante liquidez para o Bitcoin pegar. A maior parte ele já pegou nessa queda de hoje, tá? Ele foi exatamente ali na região que a gente falou ontem, tá? Tainan, e essa liquidez acima? Pois é, pessoal, o mapa de calor está mostrando liquidez acima e está mostrando liquidez abaixo. Para onde que vai? É difícil saber nesse momento, porque o long short ratio e o open interest, por enquanto, não estão se movimentando muito, tá? Mas o mapa de calor aqui está dizendo que tem mais liquidez ali abaixo e que existe um risco grande do Bitcoin ir lá nos 93.500 aproximadamente, tá? Então, mapa de calor aí não está ajudando muito o Bitcoin, mas isso não é uma situação tão preocupante para o Bitcoin, viu, pessoal? A gente tem que olhar aqui também para as principais altcoins, né? A Ethereum está até subindo agora de noite, tá? Após o fechamento aqui do candle do gráfico diário, tá? E, meus amigos, olhando aqui só o gráfico da Ethereum, eu não consigo ver padrão e, sinceramente, pessoal, a Ethereum tá bem ruinzinha das pernas aí nas últimas semanas, tá? A gente tá vendo várias altcoins subindo forte, a Ethereum não sai do lugar e eu não consigo confiar muito nos padrões gráficos da Ethereum, porque ela faz padrões gráficos, mas nunca busca o alvo, tá? Tem sido assim nas últimas semanas, estou até evitando de abrir operações na Ethereum, porque realmente eu tô achando ela muito fraca, tá? A operação aqui na Ethereum acaba sendo chá de cadeira para quem abre essas operações. Tem que falar aqui também, pessoal, da Solana, tá? A Solana hoje teve uma notícia muito boa, né? A Solana, pessoal, hoje ela estava aí numa situação complicada, tá? Ela chegou aqui a cair bastante, ela começou a ir perto até do meu stop aqui numa operação que eu estou na Solana, tá? Quase formando um ombro, cabeça a ombro, mas nos 45 do segundo tempo apareceu justamente aquilo que eu havia avisado nos últimos dias que poderia acontecer, tá? A gente teve a divulgação de que a Grayscale, que é uma das empresas aí que tem alguns ETFs, ela fez uma proposta de ETF de Solana lá nos Estados Unidos, tá? Então, ela, se eu não me engano, ela deve ter preenchido aquele formulário acho que é W1, não lembro qual que é o nome, tá? O F1, não sei. Eu sei que provavelmente eles estão aí com uma proposta. Essa notícia saiu e ela fez a Solana subir, tá? A Solana ainda não subiu tanto hoje, né? Foi uma subida aí moderada, dada a dimensão do que tá acontecendo dessa notícia, tá? Mas eu avisei ontem, falei, pessoal, moedas para vocês ficarem de olho que pode sair ETF delas. Uma delas é a Solana, tá? Que a gente teve ontem o da XRP, agora a gente pode ter o da Solana, que vai ser muito bom para Solana isso. A gente pode ter o ETF também da Cardano, é possível, tá? Chainlink, muito possível a gente ter um ETF de Chainlink, tá? Então, fique de olho nessas moedas, porque elas podem aí ter uma performance bacana nas próximas semanas, se essa situação dos ETFs se concretizar, tá? Fiquem de olho nisso. Mas apesar de tudo isso, pessoal, não estou conseguindo ver aqui no caso da Solana, por enquanto, nenhum padrão gráfico para fazer projeções de preço, tá? Se ela vier a romper para baixo, de fato, né, fechar um candle do gráfico diário ali abaixo dos 220, aí ela forma um ombro, cabeça a ombro com alvo lá no 186. Mas isso ainda não aconteceu.
tá? Tem que falar aqui também da Cardano, que é outra moeda importante. Cardano, pessoal, ontem à noite ela chegou a bater $1,32, né? Mas ela acabou recuando, tá? Durante o dia aí. Só que Cardano, pessoal, o alvo para ela dessa bandeira de alta que ela rompeu para cima está na região de $1,48. Então, $1,50 podemos arredondar, tá? E quando a gente vai para os tempos gráficos maiores aqui, o que a gente vê é melhor ainda, né? A gente vê um fundo duplo gigantesco tendo sido rompido para cima com alvo lá nos $2, tá? Então, para mim, a Cardano, ela tá muito forte. E vocês viram aí o que aconteceu com a XRP nos últimos dias, subiu igual um foguete, né? XRP subiu sem parar, a Cardano pode ser a próxima XRP na minha visão, tá? Porque a Cardano, a XRP e a Dogecoin, as três são as três principais moedas aí do Trump Trading, tá? São criptomoedas que indiretamente se beneficiam ou diretamente se beneficiam aí da vitória do Trump, tá? Então, isso é algo para vocês ficarem de olho. Eu acredito que Cardano, apesar de muitos aqui na comunidade brasileira menosprezarem essa criptomoeda e o projeto por trás dela, eu acredito que ela pode sim facilmente voltar ao topo histórico e nos próximos dias aí a chance da Cardano ir a $2 é muito grande na minha visão, tá? Então, Cardano é uma moeda aí que eu aposto que ela vai subir, eu acredito que ela tem essa capacidade de subir bastante nos próximos dias, tá? Binance Coin, enfim, acordou, né, pessoal? A bela adormecida acordou, como se diz, tá? Tainan, e aí? Agora a Binance Coin vai? Pessoal, Binance Coin tá rompendo o topo histórico, tá? Ela ficou muito tempo parada ali em acumulação e agora parece estar tentando aí romper o topo histórico. Mas, meus amigos, eu vou falar com vocês, tá? Para eu ter coragem de montar um trading na Binance Coin nesse momento, eu precisaria ver ela fechar aí o gráfico semanal com candle de força acima desse topo histórico, tá? Região ali dos $724, ela precisa fechar um candle de força, porque esse candle que ela fechou hoje, olha isso daqui, tá? Olha a sombra superior dele, olha a distância dele aqui para a região de resistência, tá? Então, precisa de mais força aqui, tá? Esse rompimento aqui pode acabar virando uma armadilha igual foi aquele que a gente teve lá em junho, tá? Então, eu não tô tão confiante na Binance Coin, apesar de agora, tecnicamente, ela não ter mais resistências à frente, tá? Ela pode aí continuar subindo e descobrindo novos preços facilmente. A gente também não pode deixar de falar de outras criptomoedas importantes, tá? A própria XRP. E, pessoal, a XRP, ela corrigiu hoje, tá? Ela fez um movimento aí até forte de correção, mas dado o tanto que ela subiu nos últimos dias, é meio que normal e esperado a gente ter uma correção na XRP, tá? Mas, no geral, eu não vejo aqui alvos, por exemplo, de queda para a XRP. Para mim, a XRP, ela deve, nas próximas semanas, aí, chegar ali na região dos $3,30, que é aí o topo histórico dela, tá? Porque ela não tem muita resistência até lá e eu acredito que o pessoal não vai ter coragem de vender XRP agora se não sair nenhuma notícia ruim, tá? Porque, afinal, há uma proposta de ETF aí que já está aí encaminhada para a SEC, tá? Então, vamos acompanhar isso. A Dogecoin, pessoal, para mim a Dogecoin segue aí dentro de um triângulo ascendente que ela ainda não rompeu, tá? E a gente sabe aquela história, né, pessoal? A gente só confirma o padrão quando ocorre o rompimento. A Dogecoin, por enquanto, parece estar em uma fase de acumulação, mas se ela romper a região ali dos 48 centavos, o alvo para ela está lá nos 63 centavos, tá? Então, o Dogecoin aí ainda segue em tendência de alta. Tron, meus amigos, a Tron subiu muito forte hoje, tá? Quando a gente vai aqui pro gráfico da Tron, né, e ver o que tá acontecendo, a gente vê que ela teve um mega pump aí, subindo hoje. Eu não achei notícias aí que justificassem essa alta, tá? Mas a Tron é uma moeda, inclusive, que eu tenho na carteira de hold do grupo VIP lá, já compramos há alguns meses aí, tá? Então, hoje ela passou de 100% do preço aí que a gente comprou, tá? A gente tinha comprado, se eu não me engano, na casa dos 16 ou 13 centavos, eu tenho que olhar depois, tá? Mas, enfim, a Tron subiu forte hoje, só que eu vejo um risco dela corrigir agora, tá? Pelo menos até a região dos 30 centavos, dada a força desse movimento, ela pode testar aqui os 61% da retração de Fibonacci, porque esse pump de hoje foi muito forte, ela já está caindo 14% aqui após o fechamento do diário, tá? Tom, pessoal, Tom pra mim é a mesma história, tá? Rompeu pra cima um fundo duplo com alvo lá na região dos $8,20 aproximadamente, tá? A Avax bateu o alvo daquele ombro, cabeça-ombro invertido que a gente tinha falado nas últimas semanas. E agora que atingiu o alvo, pessoal, cuidado, porque ela está em uma região de resistência. Vai precisar formar um outro padrão gráfico para conseguir romper essa região dos $52 ali, que é uma resistência muito forte, tá? Avax, pessoal, também não para de subir. Alvo para Avax, na minha visão, região dos $330, tá? Região ali dos
330 é o alvo daquele fundo duplo gigantesco que ela rompeu. Monero também acordou hoje, né, pessoal? Ela passou ali, até chegou a passar do alvo daquele topo duplo que eu falei que era ali na região dos 199, 200 dólares, tá? A Monero simplesmente saltou hoje, foi direto pro alvo, né? E aí, Tainan, será que agora, enfim, a Monero vai conseguir sair dessa situação que ela tá desde 2022 nessa faixa de preço, né? E, pessoal, a Monero, ela rompeu uma região de resistência muito importante, que era essa região dos 186, que ela não conseguia passar desde julho de 2022, tá? Isso, na minha visão, é o sinal de que a Monero pode, aí, em breve, começar a fazer novos topos, tá? Tainan, me dá uma projeção de preço aí para Monero, né? Pessoal, a gente pode projetar esse movimento aqui para cima, esse buraco que ficou no gráfico, considerar isso aqui talvez um fundo duplo, dá para considerar, né? O alvo seria nos 320 dólares, tá? Então, Monero pode voltar lá nos 320 dólares aí em algumas semanas ou meses, tá? Não dá para saber exatamente quando vai acontecer isso, né? Vocês sabem que a análise gráfica ela não é uma previsão do futuro extremamente certeira, tá? Tem que falar de outra criptomoeda aí que também subiu bastante ontem, eu esqueci de falar dela no vídeo de ontem, é a Chainlink, pessoal. A Chainlink subiu muito ontem, né? E assim, graficamente eu não tô conseguindo achar um padrão para ela, para falar com vocês, olha, vai até tal lugar e tal. Tá, olhando, eu falo os gráficos mais curtos, né? No gráfico aqui mais longo, dá para achar um padrão xícara na Chainlink, tá? Se a gente vê aqui, ó, vocês veem que dá para desenhar uma xícara aqui, né? Xícara é um padrão gráfico, viu, pessoal? Para quem não tá acostumado aí com esses nomes que a gente dá na análise gráfica, tá? Para mim, a Chainlink, ela rompeu nos tempos gráficos maiores, viu, pessoal? Nos tempos gráficos maiores, ela rompeu aí uma xícara para cima e, na minha visão, ela pode buscar o alvo dessa xícara que está lá nos 84 dólares, tá? Tainan, quando que você acha que ela vai buscar esse alvo dessa xícara? Pessoal, isso é coisa de meses na minha visão, tá? Por quê? Eu falo isso porque simplesmente não vai ser rápido, tá? É um alvo muito grande aí que ela teria que fazer quase 4x aí para conseguir e buscar esse alvo, né? Então, a Chainlink, ela tá meio longe ainda, tá? É um movimento igual ao do Bitcoin nos 120 mil dólares, pessoal. É um movimento que ele tende a não ser muito rápido, mas é o que o gráfico tá dizendo, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de olhar também, pessoal, é a Polkadot, né? Polkadot tá surpreendendo nos últimos dias, mas a Polkadot agora chegou em uma região de resistência, tá? Se a gente for aqui no gráfico da Polkadot, pessoal, essa região ali dos 10 dólares, 11 dólares, tá? É uma região que, historicamente, ela foi suporte e resistência. A gente vê que lá, na mínima de 2021, essa região segurou, e agora na máxima ali de 2024, em março, essa região também segurou. Então, a gente sabe que essa região é uma região relevante de suporte e resistência, que ela pode ter alguma dificuldade. Eu não compraria a Polkadot nesse momento, pensando em fazer um trading aqui, por exemplo, esperando ela chegar nos 20 dólares, porque tem uma região de resistência. Provavelmente ela vai romper isso, tá? Mas o problema é que a gente não sabe quando, tá? Igual a Solana tá lá pelejando na região de resistência e até hoje não conseguiu passar, né? NIA, pessoal, NIA rompeu para cima aí um triângulo ascendente nos últimos dias. Para mim, o alvo para NIA tá ali na região de aproximadamente 8 dólares e 70 centavos, tá? Outra criptomoeda importante aqui que a gente não pode deixar de falar é a SUI, pessoal. O gráfico da SUI tá meio maluco, né? Ela cai, depois faz um pump, tá? Hoje ela fez aí, rompeu para cima um fundo duplo, né? A gente consegue aqui até fazer o desenho de um pequeno fundo duplo aqui no gráfico de 1 hora, tá? Se a gente fizer a projeção para cima aqui desse fundo duplo para ver onde que está o alvo desse fundo duplo, o alvo está lá na região dos 4 dólares e 40 centavos, então esse aí pode ser o alvo para SUI, tá? Tainan, fala do Sharon Token que você tá falando aí há muitos dias, né? E aí, Tainan, com essa queda do Bitcoin, será que não desconfigurou o padrão gráfico? Não, tá? O Sharon Token continua dentro daquele triângulo ascendente, eu estou vendo aqui um processo de acumulação no Sharon Token. E na minha visão, pessoal, na hora que ele romper isso daqui, ele vai subir 50% aí em poucos dias ou talvez até em um dia, tá? Porque essa moeda ela tem uma liquidez mais baixa, né? Então isso faz com que quando ela suba muito, tá? Então o alvo para ela tá lá na região dos 75 centavos. Se ela conseguir romper esse triângulo ascendente para cima, ela pode subir muito de uma vez, tá? Então se você tá procurando aí uma moeda apimentada, arriscada, né, que você pode perder muito, mas você também pode ganhar muito de uma vez, essa aqui é uma das moedas, tá? Uma moeda ligada ao ecossistema da Solana, tá? Aí, meus amigos, ela pode inclusive ser uma gema interessante aí para
esse ciclo de alta, tá? Então fiquem de olho aí, porque eu acho que ela vai, em breve, romper isso daqui, vai fazer um movimento aí de uns 50% em muito pouco tempo, tá? Porque ela tem volatilidade alta, tá? Então, a gente vê aqui que a acumulação ela está muito forte, tá? A gente vê o volume de negociação aqui embaixo também, dando evidência de que tá havendo compra, tá? E, pessoal, se você ainda não tem conta na CoinEx, ela está na CoinEx, tá? Lá você consegue comprar essa criptomoeda. Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de falar, pessoal, Secret, tá? Secret está andando de lado nos últimos dias, né? Já subiu demais também nos últimos dias. E a Secret, pessoal, ela vai precisar fazer uma acumulação aqui para conseguir romper essa região ali dos 87 centavos de dólares, tá? Se ela romper isso daí, meus amigos, aí ela vai formar um fundo duplo e ela pode chegar ali perto dos 4 dólares, tá? Então, fiquem de olho na Secret, porque a Secret é uma moeda muito forte para esse ciclo de alta, beleza? No mais, pessoal, eu irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de terça-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!